No último episódio eu falei sobre o retorno meteórico de Rick Steamboat para a WCW. Em 1989 o lutador fez 6 meses fantásticos e marcou o período na história do wrestling profissional. No meio do desenvolvimento da rivalidade entre ele e Ric Flair, uma outra figura acabou aparecendo, vinda diretamente de uma aposentadoria: Terry Funk. O intercurso das rivalidades e as performances definidoras de Terry Funk há 30 anos serão o foco do episódio de hoje. Em 1989 foi um ano estranho para a WCW, ou NWA, como vocês prefiram. Breve, isso daí acaba. E foi estranho principalmente por se tratar do primeiro ano sob o comando do Ted Turner. Com indefinições constantes no comando criativo, a empresa ainda tentava se estabelecer. Apesar de nós considerarmos como um período de excelente trabalho dentro do ringue, a perspectiva existente para os shows era de que faltava criatividade no desenrolar das histórias. Ric Flair e Rick Steamboat remontaram uma história de longa data e fizeram a famosa trilogia de combates estelares. Dois homens no pico de suas performances, contando com a psicologia básica de combate e um público vidrado na história que se escrevia dentro do ringue. Os dois homens acabaram carregando nas costas o território do Médio Atlântico, então era uma aposta absolutamente segura para dar o pontapé inicial dessa nova gestão. Foi um produto de muita qualidade, mas que não rendeu o esperado com relação às vendas de ingressos e pay-per-views. A falta de conhecimento da NWA em produzir estrelas culminou na falta de interesse em manter o Rick Steamboat, então meio que a culpa foi deles mesmos. Por outro lado, algo que talvez ainda não tenha ficado muito claro, ou que talvez eu não tenha dito o suficiente por aqui, é que o Ric Flair era, e ainda é, claro, um fenômeno. Não é que ele simplesmente foi escolhido para estar no topo, mas ele era realmente a pessoa que nós não poderíamos imaginar estar distante do topo. Exatamente, ninguém naquela década de 80 possuía a mesma qualidade em ringue e como personagem do Ric Flair. É possível até discutir que ele é um dos melhores nesses aspectos na década de 70. Nessa lista aí da década de 70, nós podemos colocar alguns nomes importantes, mas um deles será o foco do episódio de hoje, o Terry Funk. Durante a década de 70, o Terry Funk carregou consigo o NWA World Heavyweight Championship em algumas oportunidades e foi uma grande atração no Japão. A primeira cerimônia de aposentadoria dele, realizada em 1983 em Tóquio, foi um dos eventos mais impressionantes da história do wrestling profissional, tamanho respeito adquirido por ele em território nipônico. Se você conhece a história da carreira do Terry Funk, deve saber que ele tem a fama de ter se aposentado por 2.500 oportunidades diferentes e retornado de todas elas. Essa aposentadoria de 1983 só durou pouco mais de um ano, pois ele retornou para o Japão e continuou fazendo turnês até o ano de 1987, quando lesões nos joelhos e nas costas pareciam ter encerrado uma carreira brilhante. Mas após vários meses de descanso dos ringues e muitas horas diárias dedicadas a manter a forma física em uma academia, Terry Funk começou a fazer algumas datas independentes próximo ali de 1989. Naquele ano, Terry Funk inacreditavelmente estava na melhor condição física de toda a sua carreira. Inspirado por comentários de que os seus dias como main eventer haviam ficado para trás, Terry Funk resolveu provar para si e para todo mundo que ele ainda tinha muita lenha para queimar. Quando Dusty Rhodes saiu da NWA e começou a se aventurar na Flórida, o Terry Funk apareceu como seu companheiro de main events. E foi justamente por volta dessa época que o Jim Herd, o vice-presidente executivo da NWA, teve a ideia de chamar todos os ex-NWA Champions vivos para participar do Clash of Champions 6, o concorrente direto da WrestleMania 5. Inicialmente, o Terry Funk não gostou muito da ideia de aparecer ao lado de nomes como Buddy Rogers, Pat O'Connor, Gene Kiniski e Lou Thesz, porque isso passaria a impressão de que ele era mais um daquela época, o que era justamente o contrário do que ele queria provar. Só que o Funk acabou mudando de ideia e participou desse evento, inclusive fazendo os comentários do combate entre o Ric Flair e o Rick Steamboat. A atuação dele foi bastante elogiada por trazer um ar novo,
um senso de realidade e, claro, toda a experiência de anos dentro do ringue. A casadinha com o Jim Ross foi mais um dos elementos que fez a luta ser tão maravilhosa e tão memorável. Ao aparecer nos vestiários, o Terry Funk impressionou a todos por conta da sua forma física, então era cada vez mais provável que ele conseguiria uma oportunidade para provar o seu ponto. A faísca que causou a ignição acabou sendo a saída do Barry Windham em março de 1989. Ele era o heel forte que seria usado para turnar o Ric Flair em babyface. O Barry Windham queria ser NWA Champion, fazer parte do comitê de bucagem, além de ter uma cirurgia pendente na mão em que ele basicamente teria que ter a mão quebrada e reconstruída novamente. E bem, no meio desse turbilhão, esse atrito com o Jim Herd, o Barry não teve o contrato renovado. Com o turn do Ric Flair iminente, a NWA precisava de um outro heel, então optou pela decisão arriscada de colocar o Terry Funk nesse papel. A decisão era arriscada muito por conta da idade e do histórico de lesões do Terry Funk, só que nesse caso a balança desceu para o lado em que estavam a reputação, a habilidade e a capacidade de parecer um psicopata dentro do ringue. Além do mais, eles precisavam de um remédio a curto prazo para chamar a atenção popular enquanto construíam figuras ao longo prazo. Um programa entre o Ric Flair e um ex-NWA Champion do cacife do Terry Funk poderia render bem mais do que rendeu o programa com o Rick Steamboat. Render em dinheiro, Jim Herd finanças. O angle para fazer com que Terry Funk voltasse ao mainstream e imediatamente colocá-lo como top heel do wrestling e ao mesmo tempo realizar o tão esperado turn do Ric Flair aconteceu em 7 de maio de 1989. Terry Funk esteve ao lado de Pat O'Connor e Lou Thesz como jurado da luta entre Rick Steamboat e Ric Flair no pay-per-view Wrestle War 1989. O Ric Flair tinha garantido a sua última oportunidade pelo título e não decepcionou. Após o Flair derrotar o Steamboat para conquistar o NWA World Heavyweight Championship, Terry Funk veio ao ringue para desafiá-lo em uma luta pelo título. Só que o Flair recusou, citando a inatividade do Funk nos últimos anos, foi pra Hollywood, não sei o que. Só que o Terry Funk chegou, brincadeirinha, pegadinha. Não leva a sério essa ideia de desafio, não. E aí ele apertou a mão do Ric Flair. Só que você sabe que quando isso acontece no wrestling, não é um bom sinal. O próximo grande angle da NWA estava desenhado. Terry Funk explodiu e fez o que bem quis com o Ric Flair, transformando-o em parte integrante do solo daquela arena de Nashville. A cena mais famosa desse começo de rivalidade é o Pile Driver em cima de uma mesa. Essa surra acabaria lesionando, entre aspas, o Ric Flair, e com ele fora dos shows durante boa parte do verão americano, o show da NWA se transformou no show do Terry Funk. As entrevistas dele eram o ponto alto dos shows. No ringue, as suas performances não desapontavam. E o pay-per-view de Baltimore, em que eles se enfrentaram, o The Great American Bash 1989, foi um grande sucesso, principalmente considerando a audiência dos shows semanais que estava batendo recordes negativos. O Ric Flair reteve o cinturão e foi atacado logo depois pelos companheiros de Funk na J-Tex Corporation, Gary Hart e The Great Muta. No meio de toda essa confusão, Ric Flair e Sting acabaram se unindo em uma dupla. Uma parte notável da rivalidade que gerou uma grande repercussão na época foi quando Ric Flair e Sting derrotaram The Great Muta e o Dick Slater no Clash of Champions 8. Nesse dia, o Terry Funk usou uma bolsa plástica para tentar sufocar o Ric Flair e o mundo inteiro viu. Esse show era transmitido na TBS. E aí haja ligação, haja carta, toda essa confusão obrigou o vice-presidente Jim Herd a aparecer publicamente condenando a violência, e a culminância é que foi proibido o sangue na programação que era exibida na TBS. Mas o grande momento dessa rivalidade acabou sendo o final dela em 15 de novembro de 1989 no Clash of Champions 9. A rivalidade, que começou com um aperto de mãos, terminaria com um aperto de mãos após uma I Quit match. Ric Flair derrotou Terry Funk e, apesar de muitos fãs não fazerem ideia do que estava acontecendo, os lutadores sabiam que aquela seria a última luta do Terry Funk. Então fizeram grandes promos na programação semanal e, para fechar tudo, fizeram uma das melhores lutas da história da TV a cabo, um clássico de 5 estrelas conforme avaliado pelo Dave Meltzer. Sem poder usar sangue, os dois conseguiram fazer um combate brutal na medida do possível. E quando tudo acabou, o Funk apertou a mão do Ric Flair, foi atacado e se transformou em babyface. Tudo isso para anunciar algumas semanas depois que não era mais lutador e ia se tornar comentarista. Apesar do grande trabalho no curto prazo, a parceria com a NWA logo chegaria ao fim, porque o Terry Funk iria
para a USWA. E também vai chegando ao fim agora o episódio de hoje da série A História da WCW. No último episódio eu falei sobre a passagem de Terry Funk pela WCW em 1989. Assim como Rick Steamboat, Funk passou como um meteoro e carimbou o ano praticamente perfeito na parte técnica da WCW. Hoje nós viramos a página para 1990, o ano em que todo mundo queria mudança. Mas mudar para onde? Quando o ano de 1989 estava se encaminhando para o final, os ânimos estavam exaltados nos bastidores da National Wrestling Alliance, ou WCW, ainda estamos nessa. Os negócios não estavam tão lucrativos e o Jim Herd, experiente em outros meios de negócio, sabia que alguma coisa precisava ser feita. Só que o Jim Herd, com a experiência mínima em wrestling ao assumir o cargo dentro da empresa, tinha em mente que a primeira mudança deveria ser tirar o cinturão da posse do Ric Flair. Apesar desse assunto ser muito polarizado nos bastidores, ninguém negava que o melhor lutador que eles possuíam no plantel era o Ric Flair. Só que a análise que era feita não era com base nas habilidades, mas sim na idade. Entrando em 1990, o Ric Flair estava com 40 anos, e sumariamente ele havia sido campeão por boa parte dos 8 anos anteriores. Havia a ideia de que 8 anos era muito tempo para alguém permanecer no topo, bem como o argumento válido de que a empresa precisava construir para o futuro. Além de que muitos acreditavam que o principal motivo para os baixos públicos da empresa nos eventos ao vivo fosse o Ric Flair campeão. Então eles queriam tirar-lhe o título e, mais importante do que isso, não dar mais o título para ele. Nos bastidores, ninguém, nem mesmo o Ric Flair, se opunha à ideia de coroar um novo campeão. O comitê de bucagem da época, liderado pelo Ric Flair, teve a ideia de que o lutador realmente deveria perder o título, mas eventualmente recuperá-lo. Convencionalmente, dava-se o título para alguém e esperavam para ver se o campeão ia dar certo. Enquanto isso, o Ric Flair era mantido forte, fosse para ser um desafiante crível para uma revanche ou mesmo para ganhar o título de volta caso acontecesse alguma falha. Originalmente a ideia era fazer o Lex Luger como o novo campeão. Ao fim de 1989, com ele como heel Total Package, era basicamente um consenso na comunidade de que isso realmente aconteceria no Wrestle War 1990. Bem, essa ideia acabou mudando para o Sting. Antes da gente chegar no Sting como campeão e coisas assim, a gente tem que entender um pouco de onde parte essa conivência do Ric Flair, porque ela vem como um cavalo de Troia. Como parte do acordo para perder o cinturão, o Flair queria usar das suas atribuições para conseguir alguma coisa, ou quebrar o contrato de 3 anos que ele tinha com a NWA, ou conseguir uma extensão vantajosa. Na época ele estava recebendo nada menos do que 750 mil dólares por ano. A especulação da época era que Flair queria a oportunidade de conseguir a glória. Ele queria alcançar o status de celebridade nacional que outros lutadores com menor habilidade, só que trabalhando na empresa certa, conseguiram. A ideia era que Ric Flair enfrentasse o Hulk Hogan na WrestleMania 7 em março de 1991. Quando a NWA quis que o Flair perdesse o cinturão para o Lex Luger, o Flair recusou, muito porque tinha uma cláusula no contrato que permitia ele fazer esse tipo de coisa, mas se ele conseguisse o que queria, a renovação ou a quebra de contrato, ele entregaria o cinturão. No decorrer dos meses, a história de que um angle aconteceria com o Hulk Hogan acabou se espalhando muito, só que quando a poeira baixou, o Jim Herd se recusou a liberar o Ric Flair, mesmo com a clara intenção de colocá-lo para baixo no card. Se o Vince McMahon quisesse o Ric Flair, ele teria que se rebolar bastante. No meio desse imbróglio todo, o Ric Flair acabou saindo da cabeça do comitê de bucagem em fevereiro de 1990. Por 3 meses a empresa variou nos nomes e não colocou ninguém como cara ali para tomar conta, até que o Jim Herd, pensando que talvez ele deveria renovar a forma como a televisão era preparada, resolveu optar por O. Anderson. O primeiro nome na lista oficial era o Bill Watts, só que após eles realizarem uma reunião com
com o Jack Patrick, o Bill Watts saiu dos prováveis porque exigiu que fosse realizado um trabalho autônomo, algo que a WCW não estava disposta a oferecer porque eles insistiam na ideia de um comitê de bookagem. Então a escolha foi alguém que fez parte em algumas ocasiões do comitê de bookagem. O Ole Anderson era um crítico ferrenho do estado das coisas, porque ele insistia que o wrestling deveria ser mais como era em 1974, quando as empresas mais ao sul lotavam arenas e conseguiam bastante dinheiro. O anacronismo é um problema sério no wrestling e não é de hoje, porque você vê, o Ole analisava o cenário com a mentalidade de uma década e meia antes. Quando o Ole Anderson era lutador, ele conseguia atrair a atenção do público enquanto era heel, basicamente sendo um valentão que enchia o saco nas entrevistas e que os fãs queriam ver ter a boca calada por algum babyface. Isso realmente dava muito certo há algum tempo, só que na era da pirotecnia, dos efeitos especiais, de todo aquele auge que vivia a década de 90, seria difícil de convencer o público de ir para as arenas ver um valentão tendo a boca calada. Então a primeira ideia do Ole Anderson foi fazer com que todos os heels fossem como ele era. E o pior, ele também tinha uma conotação um pouco racista, uma vez que Atlanta é uma cidade de grande população negra. A primeira medida dele foi trazer o Junkyard Dog para rivalizar com o Ric Flair. E como era de se esperar, uma vez que o Junkyard Dog estava em péssimas condições físicas e também nunca foi um lutador bom, a rivalidade não rendeu nada de positivo. Muito pelo contrário, todas as derrotas por DQ e non-title matches que o Ric Flair acabou saindo derrotado também, aniquilaram com o resto do prestígio do reinado dele, o que diminuiu um pouco o feito do Sting quando conquistou o título. E essa luta teve realmente uma construção muito dramática. Na noite em que o Ric Flair e os Andersons, da reformada Four Horsemen, turnaram contra o Sting, quando o Sting tentou subir na cage para chegar até o Ric Flair, acabou sofrendo uma lesão no joelho e precisou passar por uma cirurgia reconstrutiva considerável. Os médicos na época apontaram que o tempo de recuperação mínimo deveria ser de 6 meses e alguns chegavam até a falar em 1 ano. Um fato é que não havia garantia de quando ele retornaria 100%. Só que o Sting teve uma recuperação extraordinária e estava pronto para retornar no pay-per-view The Great American Bash em 8 de julho de 1990. A reação para ele foi inacreditável e o Sting conquistou o cinturão. Após o combate, o Sting fez um discurso dando um grande crédito ao Ric Flair por ser o maior campeão de todos os tempos e disse que estava naquele momento calçando sapatos muito grandes, que ele teria uma grande responsabilidade. Naquele momento, o Sting conquistou os críticos e adquiriu muitos apoiadores. Infelizmente, esse foi o pico do reinado do Sting, porque daí foi ladeira abaixo. É ruim descrever o que realmente deu errado com o Sting, porque tudo parecia bem no primeiro mês. Ainda que as revanches contra o Ric Flair não conseguiram realmente vender muitos ingressos, talvez a culpa maior fosse do próprio negócio que estava em crise. Não sei. Só que aí veio o Clash of Champions 12, quando Sting foi colocado em rivalidade com The Black Scorpion. Claro que a luta bateu recordes de audiência na TBS, só que essa história foi tão bizarra, mas tão bizarra, que o próximo episódio vai ser exclusivamente... No último episódio, Ole Anderson assumiu o controle criativo. Com a cabeça focada em mudanças para 1990, Jim Herd confiou em Ole para conduzir uma nova jornada que não teria o Ric Flair como estrela de topo, mas sim alguém que poderia render mais frutos para o futuro. Sting. Após conquistar o título no The Great American Bash de 1990, Sting se deparou com o peso do mundo nas costas e sem adversários. Foi nesse contexto que surgiu Black Scorpion, e é sobre ele que eu vou falar hoje. Nos bastidores da WCW, ainda naquela época com a bandeira NWA, era de total e absoluto pânico. Sting, como campeão, pegou uma bomba com 2 centímetros de pavio restantes, prestes a explodir. Sem intenção de manter Ric Flair no topo, a empresa se deparava com um grande problema para fazer com que Sting tivesse um reinado digno de Hulk Hogan. Ele não tinha adversários preparados. A popularidade do Sting no momento da conquista era inegável. Com cabelo loiro e
um personagem de surfista, amigo do Robocop, ele era o cara descolado que chamava a atenção de todas as demografias de público possíveis, principalmente entre os mais novos. A expectativa era que o número de vendas de camisas e pay-per-views tivesse uma subida meteórica, o que de fato não se materializou. Por boa parte dos 2 anos anteriores à conquista, o Sting esteve rivalizando com o Ric Flair e isso acabou elevando demais o patamar para o Ole Anderson encontrar alguém que mantivesse esse momentum. Quem no mercado naquele momento poderia ter a vitalidade e o mesmo espírito do Ric Flair? Exatamente isso que você tá pensando. Ninguém. O nome mais popular do cenário naquele momento era o WWF Champion The Ultimate Warrior. Num mundo perfeito, a vida do Ole Anderson poderia ser facilitada se ele pudesse contar com os serviços do WWF Champion para um enfrentamento épico contra o Sting. O problema é que esse cenário dos sonhos não poderia se tornar realidade porque o Vince McMahon não deixaria o campeão escapar tão fácil, bem como a WCW não deixou o Ric Flair pular para o lado de lá. Pressionado por uma história que rendesse dinheiro e audiência, Ole Anderson ficou revoltado com o Jim Herd, porque não tinha condições de trabalho. Então ele começou a lançar, quase que ironicamente, ideias que soavam ridículas, para ver se alguma colava e o Jim parava de encher o saco. Acabou que a de Black Scorpion foi acatada, mesmo que o Ole não tivesse de todo falando sério. Então ele precisou se desdobrar e se dedicar em dobro para construir algo nessa linha apresentada. E então, em agosto de 1990, inicia-se um programa com algum potencial, mas que não tinha exatamente um rumo. Black Scorpion foi introduzido em uma série de vinhetas usando um capuz que cobria o rosto e dizendo que estava atrás do Sting com a voz distorcida, assim, eletronicamente. Sting, I'm going to destroy you. Inclusive essa voz era feita pelo próprio Ole Anderson. O Black Scorpion, que inclusive é um nome inspirado pelo Scorpion Deathlock do Sting, disse que era uma pessoa do passado do Sting que estava retornando para transformar a vida dele num pesadelo. Quando começaram a desenvolver a história para esse lado, esquentaram os rumores de que o plano era que o Black Scorpion fosse o Jim Hellwig, o próprio Ultimate Warrior, porque ele foi companheiro de dupla do Sting num passado não muito distante do surgimento desse personagem misterioso. Outro nome que poderia ser escolhido seria o ex-parceiro do Sting na Power Team USA, Dave Sheldon, que atuou com o nome de The Angel of Death. Os jornais, os dirt sheets da época reportavam que o Vince McMahon não estava tão satisfeito assim com o reinado do Warrior e com a atitude dele nos bastidores, o que fazia o rumor esquentar e dava até alguma esperança para o Ole Anderson. Só que não era algo para se ter muita esperança. Como eu disse, o Vince ia fazer jogo duro, mesmo que ele tivesse insatisfeito. E o Dave Sheldon, por outro lado, tinha uma história com Sting lá dos tempos da UWF e até chegou a atuar como Black Scorpion em algumas ocasiões. Mas a equipe diretiva acabou negando a ele a possibilidade de ser revelado como personagem misterioso, uma vez que o público não era tão familiar com o trabalho dele como lutador, e esse resultado não seria tão satisfatório para algo tão grande. Então eles começaram com Al Perez interpretando Black Scorpion em house shows e no Clash of Champions 12. Al Perez era um rapaz musculoso, que era a cara do Seth Rollins e trabalhava numa pequena empresa no Texas. Ele chegou a ser cotado para ser revelado como Black Scorpion no fim da história, só que quando descobriu que ia sair derrotado, preferiu pedir o boné e ir embora. No Clash of Champions que ele enfrentou o Sting, recordes de audiência foram aniquilados, o que comprovava uma grande repercussão no desenvolvimento da história. Naquela noite o Sting tentou tirar a máscara do Black Scorpion, tudo isso para que outro Black Scorpion aparecesse na rampa e distraísse o lutador. That's the Black Scorpion. Who in the heck was he wrestling? Foi a partir daí que o personagem começou a incorporar ilusionismo no seu ato, com truques de mágica sendo feitos com pessoas da plateia. Um mágico profissional foi contratado para trabalhar nessa parte, que incluía desde transformar os fãs em tigres até teletransportar mulheres pela arena. Enquanto isso, Sting enfrentava o Black Scorpion nos house shows e nunca conseguia desmascará-lo, porque ele sempre era atacado pelo Sid Vicious, na época membro dos Four Horsemen. Foi mais ou menos nessa época que o Ole Anderson estava treinando para retornar aos rings e sofreu uma lesão no braço, o que fez com que a culminância da história acabasse sendo um pouco mais apressada e tivesse que ser marcada para o Starrcade 1990.
Naquele momento, apesar de ter Jeff Ellis e The Angel of Death interpretando Black Scorpion nos house shows, o Owl não tinha ninguém em mente para ser revelado como Black Scorpion verdadeiro. No Starrcade, Sting defenderia o NWA World Heavyweight Championship contra o Black Scorpion numa Steel Cage Match com a seguinte estipulação: se o Black Scorpion vencesse, ficaria com o cinturão, e se o Sting vencesse, continuaria com o cinturão e iria desmascarar o personagem misterioso. Era título contra máscara. A ideia que o Ole Anderson teve foi a de revelar que os Four Horsemen estavam tentando mexer com a mente do Sting, sem nenhum nome mais viável, ou precisava escolher entre o recém-retornado Barry Windham e Ric Flair. O Ric Flair acabou se voluntariando para que a história tivesse um fim, um ato que foi visto por muitos como egoísta por parte do Ric Flair. Naquele mesmo ano, durante o Halloween Havoc, o Barry Windham já tinha feito um Sting falso, que foi derrotado pelo Sid Vicious na NWA World Title Match do pay-per-view. Para o Ric Flair, ser revelado como Black Scorpion acabaria destruindo a credibilidade do Barry Windham, ainda que o Ric Flair considerasse que ele seria perfeito para esse papel. Essa postura dele de jogar pro time, assumir a bronca, acabou sendo interpretada de outra forma no consenso popular, porque muitos acharam que isso era apenas uma forma do Ric se colocar novamente no topo, já que ele estava sendo rebaixado ao midcard. Chegou o Starrcade de 1990 e dentro da Steel Cage, Dick the Bruiser era o árbitro especial do grande momento. Black Scorpion veio de nave espacial porque não bastava ele ser mágico, ele precisava também ser astronauta. Mamãe, virei astronauta, olhe para mim. E a luta ainda teve meio mundo de gente vestido de Black Scorpion, atacando o árbitro e o Sting após o gongo soar com a vitória do Sting. Foi absolutamente ridículo. Quando Ric Flair foi revelado como Black Scorpion, ninguém ficou satisfeito. Afinal, não fazia sentido nenhum ele fazer tudo aquilo para conseguir uma luta pelo título, já que ele era o Ric Flair. Horas. Não muito tempo depois, como culminância da história, o Flair derrotou o Sting pelo World Title em Middlelands durante uma grande nevasca. Se isso foi um prêmio pelo Flair assumir o BO do Black Scorpion, não se sabe, mas foi uma das últimas cartadas do Ole Anderson como Booker, já que o Jim Herd ordenou a demissão dele após todo esse fiasco que foram esses meses. Com o Sting não conseguindo ser draw, a WCW recorreu novamente ao Ric Flair, só que quando a revanche contra o Sting não rendeu como esperado, a culpa foi transferida de volta para o Ric Flair. E atenção, meus amiguinhos e amigolas, escalaria ao ponto do Ric Flair também ser demitido da WCW em 1991. Só que isso aí é papo para o próximo episódio da série A História da WCW. No último episódio eu falei sobre uma das histórias mais caóticas a acontecer na WCW. Black Scorpion começou como uma brincadeira, evoluiu, fez sucesso e acabou fazendo mal para todo mundo. Ole Anderson se viu obrigado a colocar o Ric Flair para assumir o personagem e o lutador, já passando dos 40 anos, estava novamente no topo para o desespero de Jim Herd. Era o começo do 8º reinado de Ric Flair como NWA World Heavyweight Champion, e esse reinado teria um fim fora dos ringues. A demissão de Ric Flair, a maior estrela da WCW, será o foco do episódio de hoje. Existia uma paranoia na WCW que reverberou por muito tempo em muitos lugares: o look de lutador. Como um lutador deveria ser para ser transformado na estrela maior de uma marca? Ele precisava ser jovem, forte e bonito. E isso acabou ficando mais forte quando Jim Herd assumiu a peteca, porque ele era o principal militante na ideia de que nomes como Lex Luger e Sting deveriam ser a preferência de construção da empresa ao invés do Ric Flair, pois eles ainda estavam na faixa dos 30 anos e tinham pelo menos 10 bons anos de lenha para queimar. Só que apesar dessa ideia fazer sentido, nós temos que analisar o fato de que o Ric Flair era um fenômeno difícil de você se livrar. Não é que simplesmente ele não servia mais e estava ficando pior na performance, muito pelo contrário. Em 1989 e 1990, Ric Flair teve alguns dos melhores combates da carreira. Não é à toa que a comunidade o escolhia quase que como unanimidade nas votações de melhor lutador do ano.
Ainda assim, o Jim Herd queria promover uma mudança radical nele e chegou a propor um personagem Spartacus e até uma mudança no cabelo, absolutamente fora de cogitação e absolutamente negado pelo Ric Flair, até porque ele tinha esse poder de veto, graças a Deus. Então a empresa precisou se virar de alguma forma para contornar essa situação dele ser novamente o campeão. Uma vez que o programa contra o Sting acabou, Dusty Rhodes, o novo, nem tão novo Booker, colocou o Ric Flair em rivalidade com Jorge Gonzalez, conhecido como El Gigante. Ele era um jogador de basquete que foi draftado para o Atlanta Hawks, mas que não tinha habilidade o suficiente para a NBA. Então, como Ted Turner era dono dos Hawks e da WCW, decidiu dar-lhe uma oportunidade de ser lutador. Por que não, né? Ele também não era muito bom nisso, e não era nem culpa dele, coitado. Não devia ser muito fácil lutar com esse tamanho todo. Ele Gigante, sem entender muito de wrestling, acabou sendo carregado em alguns combates pelo Ric Flair, que fazia de tudo para fazê-lo parecer uma ameaça verdadeira. Era espetacular ver o Ric Flair ser jogado da altura de um prédio, só que ninguém verdadeiramente ligava para isso. Foi por volta dessa época que os anunciadores começaram a se referir ao NWA Title como WCW Title. Então nós já iremos começar a considerar tudo como WCW a partir de agora, beleza? Mesmo que o cinturão nesse caso ainda seja o mesmo. A WCW e os seus diretores não suportavam mais os promotores remanescentes da própria NWA. Como os velhos homens não desistiam e não repassavam o nome oficialmente para a WCW, eles deixaram de mandar talentos para ajudar nos cards. Então ficou essa guerrinha aí. O cinturão tá com a gente, mas a organização ainda existe. Não vamos ajudar a organização se eles não nos derem o nome. Então ficava nesse jogo de gato e rato. Mesmo que o NWA Title não significasse mais a mesma coisa em cenário americano, no Japão ainda era algo muito grande. Em março de 1991, no grande evento conjunto da WCW com a NJPW, o Ric Flair defendeu o título contra o Tatsumi Fujinami no main event. Foi aquela polêmica luta com um Dusty Finish em que o Tatsumi Fujinami foi desclassificado por conta daquela ridícula regra de não poder jogar o lutador por cima da terceira corda. Quem viu no pay-per-view americano sabia que isso havia acontecido. Quem viu no Japão imaginou que o Fujinami venceu o combate e era o NWA Champion. Só que de alguma forma o Flair ainda era o WCW Champion. De todas as formas, nessa confusão toda, na revanche americana feita em maio de 1991, o Ric Flair ficou com o título que foi unificado, de acordo com a imprensa japonesa. A imprensa japonesa estava atuando de gaiata nessa história, porque nunca foi reconhecido o reinado do Fujinami, pelo menos não esse. No meio dessas performances, um grande caos se instaurava nos bastidores, porque era assim que praticamente funcionava o habitat WCW. A empresa era uma completa bagunça entre contratos e eles queriam ajustar algumas coisas financeiramente falando. Como queriam colocar o Ric Flair mais para baixo no card, eles pretendiam renovar o contrato com um corte considerável no salário, assim como cortaram alguns outros. Dos 730 mil dólares anuais que ele fazia, a nova proposta era de 350 mil anuais por 2 anos e mais um ano recebendo 250 mil. Essa proposta mexeu com o ego do Ric Flair, muito porque existia uma promessa de que o Lex Luger receberia a partir de 1992 600 mil anuais, e para o Sid Vicious ficar na empresa ofereceram 400 mil anuais. Fora que esse salário ainda era menor do que o do Sting, e aí acontecia uma situação que era muito similar ao que acontece em outros esportes. Quando a gerência julga que não vale a pena um investimento tão grande num veterano, mesmo que ele esteja entregando um resultado satisfatório. O Ric Flair inclusive afirmou em um dos livros dele que esse período foi bastante conturbado, porque foi a primeira vez na carreira que ele sentiu que não queriam ele em algum lugar. Foi por volta dessa época que ele sofreu com problemas de ansiedade e depressão, e ele tentava se afundar no álcool, mas o álcool afundava ele, a performance ficava pior, ele não conseguia atuar, enfim, era uma situação desesperadora. Não é nem preciso dizer que o Ric Flair não aceitou a proposta do Jim Herd, então eles começaram a trabalhar em algum outro tipo de acordo. A vontade do Jim Herd é que, para justificar o investimento que eles estavam fazendo no Lex Luger, o Ric Flair perdesse o WCW Championship para ele no The Great American Bash 1991. O Ric Flair recusou completamente isso, porque disse que o Jim Herd havia prometido ao Sting que ele seria o campeão, e o Flair queria que o Jim mantivesse a palavra. O Jim Herd não gostou nada disso, então o Flair fez outra contraproposta. Ele queria perder o título para
o Barry Windham, que era um cara que merecia uma title run. A proposta acabou ficando em stand-by e na cabeça do Ric Flair, essa mudança de título aconteceria numa gravação de TV em Macon, na Geórgia. A empresa considerava essa proposta positiva, principalmente para se resguardarem da possibilidade do Ric Flair não aparecer no main event de um grande pay-per-view. Porém, quando o campeão se preparava para sair para esse evento, o Jim Herd enviou para o advogado do Ric Flair um aviso de término de contrato. O Herd ligou para o Ric Flair e disse que se foda, você tá demitido, vai ter sua rescisão, chega, você tá demitido a partir de agora. O Herd então propôs que o chefe de segurança da WCW fosse buscar o título na casa do Ric Flair, já que o cinturão ficava com ele. Só que havia de se considerar uma coisa também. Naquela época, o campeão depositava $25 mil quando ganhava o título, e quando ele perdia o NWA Championship, esse dinheiro era devolvido. O Ric Flair então se recusou a devolver o título enquanto houvesse essa dívida. Após uma discussão por telefone, não houve acordo e o Ric Flair prometeu que uma vez que ele estava saindo, o Jim Herd não duraria mais 3 meses no comando das coisas. No dia seguinte a esse fatídico 1 de julho de 1991, Ric Flair enviou o cinturão para Vince McMahon. Enquanto isso, a WCW anunciava nas gravações de TV que por conta de um desacordo contratual, Ric Flair não fazia mais parte da empresa, não era mais o campeão, e que um novo campeão seria coroado no The Great American Bash após um combate entre Barry Windham e Lex Luger. Era a primeira vez que o título saía das mãos de um campeão sem ser dentro do ringue em 43 anos. Lex Luger conquistou o título vago aos cânticos de We Want Flair. E olha que belo cinturão, olha que negócio maravilhoso. Esse era um antigo título da Flórida, que acabaram colocando essa plaquinha e por isso ficou. Evidentemente, na altura do pay-per-view, eles ainda estavam sem o cinturão e para piorar tudo, a NWA, que também nem estava mais promovendo eventos com a bandeira na época, mas continuava sendo uma entidade, lançou uma nota dizendo que ainda reconheciam o Ric Flair como NWA Champion. Foi após o pay-per-view que o Ric Flair se reuniu em Stanford com o Vince McMahon e fechou um acordo verbal para se juntar à WWF. Foi aí que em 10 de agosto de 1991, Bob Heenan apareceu pela WWF portando o NWA World Heavyweight Championship, o verdadeiro cinturão. E ele anunciou que Ric Flair estaria muito em breve com eles. Em desgraça pública, a WCW ainda tentou uma última reunião com o Ric Flair para chegarem a um acordo. Eles até aquele ponto não haviam depositado nada pelo cinturão e ele não estava mais sob contrato, já que tinha sido demitido. Mesmo assim, o Ric Flair sentia que devia uma reunião para a empresa, então se reuniu em Atlanta com o Jim Herd e Jack Patrick. Mudando completamente a abordagem, eles ofereceram $800 mil anuais por 3 anos, um valor que até poderia chegar aos $3 milhões pelos 3 anos, caso ele se interessasse. Um verdadeiro ato de desespero para uma empresa que fechou o ano anterior em saldo negativo de quase $7 milhões. Mas o Ric Flair não estava desesperado e estava cheio das promessas de Jim Herd e da WCW. Ele preferia uma promessa de ser um estrela o tempo inteiro e um salário incerto, selados com um aperto de mão por Vince McMahon, do que um salário garantido por contrato na faixa dos 2,4 milhões em 3 anos. E foi assim que o Ric Flair foi parar na WWF, e é assim que vai parar o episódio de hoje da série A História da WCW. No último episódio eu falei sobre a WCW, ou melhor, o Jim Herd tomar uma decisão inimaginável: demitir Ric Flair, um dos melhores lutadores da época. A ideia era estabelecer uma nova WCW, uma empresa rejuvenescida e tudo mais. Mas a saída de Ric Flair reverberava com força na imprensa e entre o próprio público, bem como as saídas de Rick Steamboat, dos Road Warriors e até do Terry Funk. O público cantava We Want Flair, mas eles não o teriam. E o que se seguiu a gente confere a partir de agora.
fácil seguir a vida na situação em que a WCW estava. Financeiramente mal, a empresa continuava cometendo erros que só faziam as coisas piorarem, o que aumentava a pressão dos executivos da Turner que queriam ver mudanças que tornassem a empresa algo lucrativo. Foi por volta dessa época que, pela imprensa, o Bill Watts começou a jogar indiretas de que o homem responsável por essa virada de chave seria ele. Bem, você vai ver que essa história não seria bem assim, só que lá na frente, a gente chega já lá. Sem o Ric Flair, a opinião geral era de que a WCW deveria assinar com uma pá de talentos da WWF para que pudesse ter uma guinada na audiência e recebesse um pouco mais de atenção popular. Na época, o Randy Savage já tinha dado a notícia de que não lutaria mais e o The Ultimate Warrior estava de saída da WWF. Então foram dois nomes que chegaram a ser especulados, mas não foram contratados. Pelo menos não na gestão Jim Herd. E a gestão ia de vento em popa rumo ao precipício. Sem o NWA World Heavyweight Championship, a WCW precisou encomendar um novo cinturão por $17 mil. Tudo isso para substituir aquele cinturão feio que eu mostrei na semana passada. Mas ainda assim, a batalha judicial era gigantesca e ganhava um novo contorno interessante. O Jim Herd se tornou presidente da quase defunta NWA, o que significava sumariamente que ele poderia alegar nos tribunais que era o dono do cinturão, porque a NWA não reconhecia o Ric Flair como um campeão e o título, que era vindo da Jim Crockett Promotions, a empresa que eles adquiriram antes, foi comprado no mesmo pacote que a empresa. Era um bom ponto. Essa polêmica fez com que o Ric Flair tivesse que parar de aparecer na WWF com o NWA World Heavyweight Championship. Então ele teve que começar a usar um antigo título de duplas da empresa. Apesar da inteligência na luta pelo World Heavyweight Championship, a postura do Jim Herd no comando da WCW não poderia receber o mesmo adjetivo. Desde que ele começou a tomar conta das operações do dia a dia da empresa, ele fazia um lobby por uma equipe chamada os Hunchbacks, em tradução livre, os corcundas. Por terem aquela protuberância nas costas, os lutadores jamais conseguiriam encostar os ombros no chão e jamais perderiam. O Jim chegou até a contatar o Kevin Sullivan para o papel, mas graças a Deus não saiu nada disso aí. Nessa mesma época, o Brad Armstrong retornou do Japão e foi colocado para lutar como Arachne-Man, basicamente um Homem-Aranha azul e amarelo. Apesar de a empresa pouco antes ter firmado uma parceria ou algo assim com a Marvel, um personagem desse naipe não seria tão bem aceito. Bastou uma cartinha ameaçando de processinho e o personagem desapareceu na eternidade. Seguindo na linha das bizarrices do Jim Herd, a empresa contratou um rapaz conhecido como Van Hammer, que tinha um personagem de roqueiro heavy metal. Ele era um rapaz muito inexperiente na época, o que não impediu a WCW de oferecer-lhe um contrato de $75 mil anuais. Por esses e outros motivos, ele não era tão bem quisto nos bastidores e um lutador aleatório colocou vaselina na guitarra dele para que quando ele fosse girá-la, escorregasse. Isso realmente aconteceu, o instrumento pegou no olho do Van Hammer e isso lhe rendeu um belo de um olho roxo. Sim, foi na gestão do Jim Herd que aconteceu o Halloween Havoc 1991, com a clássica Chamber of Horrors Match, organizada claramente por uma pessoa louca de LSD. Abdullah the Butcher foi eletrocutado, mas simplesmente levantou da cadeira e começou a atacar geral. Por que não? Né? Numa cadeira elétrica você levanta tranquilamente depois de ser eletrocutado. What a wild event this was. Caminhando para o fim de 1991, mais ou menos como o Abdullah the Butcher depois de tomar um choque, com uma falta de interesse geral na WCW, eles não pensavam em cortar esses gastos absurdos com besteira, mas sim em realizar menos eventos Clash of Champions, porque o custo de produção era muito alto e a audiência estava em queda livre. Só que não havia nenhuma forma de melhorar a audiência não fosse oferecendo produto de qualidade e trazendo personalidades que as pessoas realmente queriam ver, e não o Van Hammer. E de certa forma, a empresa conseguiu quicar no fundo do poço e melhorar consideravelmente no caminho para 1992. Após um The Great American Bash pavoroso, a empresa conseguiu trazer Abdullah the Butcher, Cactus Jack e até o Rick Steamboat de volta. Além de que o Rick Rude, em parceria com o Paul E. Dangerously, fazia um excelente ato heel de topo. And the way he sees fit to solve this problem is to dismantle the WCW brick by brick.
O Clash of Champions 17, realizado em novembro, obteve a melhor audiência do ano, ainda que os públicos estivessem bem reduzidos. A melhora foi atribuída por muitos ao trabalho de, vejam só, Jim Crockett Jr., que desde 1989 tentava ter uma voz ativa, mas não conseguia. O Jim Crockett fazia parte de um comitê com o Jim Ross, Magnum TA, Jim Burnett e o Jim Herd, que respondiam diretamente ao chefe da equipe de bucagem, que na época era o Dusty Rhodes. Foi nesse tal Clash of Champions de novembro que o Rick Steamboat retornou, fazendo equipe com o Dustin Rhodes, o filho do Dusty Rhodes, o Goldust. E eles conquistaram o título de duplas da WCW. Antes de tudo acontecer, a WCW mandou uma carta para a WWF perguntando se havia algum problema legal, entenda-se processinho que poderia aparecer, se o Rick Steamboat aparecesse no show. A WWF obviamente respondeu, faltando uma hora para o show começar, lógico. A equipe de advogados da WCW discutiu o caso e decidiram que valeria a pena mantê-lo no evento especial. E assim foi. O Rick retornou já pegando ouro. Almost 10,000 fans are standing. New tag team champions of the world have been crowned. Por falar em ouro, tentando segurar a barra como campeão, Lex Luger acabou sendo o World Heavyweight Champion, que denotou toda a bizarrice administrativa da WCW. Quando assinou o lucrativo vínculo que possuía com a empresa, Lex Luger tinha uma quantidade X de datas especificadas para aparecer por ano. Em menos de 8 meses, a empresa chegou muito perto do limite e precisou segurar o campeão. Então tiraram ele de todos os eventos pequenos e até de algumas gravações de TV e reservaram os últimos encontros para eventos grandes, em que seria imprescindível tê-lo defendendo o cinturão. Em dado momento, especulou-se até que o Rick Steiner conquistaria o World Heavyweight Championship no Clash of Champions 17, só que isso não se materializou. Dentro da geladeira, Lex Luger ameaçou sair da empresa quando Harley Race foi demitido. Foi só um pouquinho de fumaça, mas já soava como ele jogando um verde. Mostrava que ele estava disposto a sair da empresa a qualquer momento, mesmo com um contrato muito lucrativo. O Harley Race acabou voltando, só que não para trabalhar com ele, e o Lex Luger voltou, só que não ficaria por muito tempo. Logo no começo de 1992, Lex daria a notícia de que sairia da WCW. E antes dele, Jim Herd pediria o boné. Só que todo esse recheio só virá no próximo episódio da série A História da WCW. É isso aí, pessoal. No próximo episódio vem recheado de notícia importante. O Jim Herd, o autor de tantas bizarrices, vai embora. O Lex Luger, campeão mundial, anuncia que também está de saída. E aí, o que é que se faz? A gente descobre no próximo episódio, tá certo? A História da WCW tem episódios novos todas as quartas-feiras a partir das 18 horas. Confira sempre aqui no nosso canal no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal se você chegou de paraquedas por aqui e acompanhe a playlist completa com todos os episódios que está aparecendo aqui no card nesse momento. No mais é isso, tchau, tchau galera, fui!